Como é que fala? Já é 7h30, né? Boa noite. Vamos fazer o seguinte. Na semana passada eu deixei o vídeo lá pra vocês verem sobre o que a gente tava passando, né? De partida direta com reversão, né? E aí no vídeo eu mostrei alguns conceitos lá sobre selo e o intertravamento. Vocês viram lá? Vocês... Então, ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam sobre aquilo lá? Com um vídeo assim é bom que dá pra ver, rever, né? Vou fazer o seguinte. Hoje, assim, eu vou só dar uma repassada sobre aquilo lá, né? E não vai ser o foco, mas aí a gente vê sobre os fechamentos do motor, que eu acho que vai ser o principal, né? Então, eu já deixei o aplicativo aqui aberto pra gente mexer com ele, que é sobre os fechamentos. Deixa eu só ver, cadê a apostila? Eu vou seguindo com ela aqui. Que aí a gente já vai ver sobre os dois tipos de fechamento, que é o fechamento em estrela e fechamento triângulo, né? Deixa eu só colocar no slide aqui pra gente ver lá no slide o que que é que tava acontecendo. É isso aqui. Aí vocês vão entender. O fechamento é esse daqui, ó. Que é o que a gente vai falar agora, né? No vídeo lá, eu fiz só um tipo de fechamento, que foi o fechamento em estrela, né? Cadê o trem? Aqui. Foi o fechamento estrela, que é esse fechamento aqui, que é o que faz no vídeo lá. Quando a gente fez de acordo com esse datasheet aqui desse motor, né? Nele está dizendo aqui que quando a gente faz o fechamento em triângulo, aqui, a gente tem uma tensão de 220 entre as fases, né? E quando a gente faz o fechamento em Y ou estrela, que foi o que a gente fez, a gente tem entre as fases 380 volts, né? Então, aí agora a gente vai fazer os dois tipos de ligação, triângulo e a estrela, pra gente entender aqui certinho. E aí depois eu já passo. Bom, acho que não vai ter jeito de fazer isso hoje. O estrela triângulo, a partir da estrela triângulo. Porque eu acho que não vai ter como fazer ela nesse aplicativo. Acho que ela não tem a bobina que faz o tempo, que é essas aqui, ó. Mas aí depois a gente faz isso. Deixa eu só ver se eu acho ela aqui. Pois é, acho que vai dar certo. Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte. Esse fechamento, eu vou ver se eu consigo fazer ele no CAD Simu. Que aí dá pra você já ver como que trabalha lá no CAD Simu também, né? Quem tem computador, né? Quem quiser fazer lá. Aí já fica mais legal, né? E... Nada de circuitos. Eu mandei esse aplicativo lá, né? E aí dá pra gente usar. O crack dele é só isso aqui. Tá bom. Fácil de usar. Então aqui no CAD Simu é bem parecido com aquele programinha lá que a gente tem. Aqui, só que os elementos que a gente vai usar fica tudo aqui na parte de cima. Deixa eu só colocar esse negócio pra cá pra mim ver se vocês vão mandar alguma coisa. Né? Os elementos ficam aqui na parte de cima. Motor, esse trem.
Então, a gente vai pegar um motor que tenha três pontas, que é esse daqui, ó, né? Motor trifásico com três pontas. De acordo com o slide lá que a gente tem, deixa eu colocar aqui no canto, puxar o slide para cá. Aqui no slide a gente tem que a partida em triângulo, a gente vai juntar, ó, duas pontas de cada bobina junto, né? Que é diferente daquela partida que a gente fez. Que a gente pegou, colocou as três fases em cima e curto-circuitou embaixo, né? Então aqui, olhando aqui para as bobinas, a gente tem, ó, que eu vou juntar a ponta um com a ponta 6, a ponta 4 com a ponta 5, a ponta 5 com a ponta 3. O que isso quer dizer? Eu vou interligar, né, as bobinas entre elas. Aqui na... Aqui o fio, aqui no motor aqui a gente não tem o número das pontas. Tipo um, 2, 3. A gente tem a numeração delas com letras. Então aqui a gente tem o U, que quer dizer que é a entrada da bobina U. E aqui a saída, o 2. V1 e aqui embaixo V2. W1 e aqui W2. É como se ele fosse essas bobinas, só que elas estão com as pontas trocadas, né? Acho que já é para facilitar um pouco. Então, como que ficaria esse fechamento nesse motor? Então, eu vou pegar aqui. Da mesma forma, eu vou ligar as três fases aqui, né? E aí, agora eu vou interligar as bobinas entre elas. Então, ó, a bobina U1, eu vou interligar ela com a W2, por exemplo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não tô fazendo coisa errada aqui. Vai ser isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Vou colocar na tela inteira aqui. Melhor? Deixa eu ver aqui. Eu acho que esse não é assim, não. Ih, tá. Vou ligar aqui a fase aqui. Aqui. Ah, por isso que deu errado. Eu movimentei o motor. E fio. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou ligar, né, as bobinas entre elas. Então vamos lá. A U1 eu vou ligar junto com a W2. Vamos fazer um negócio aqui que eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender. Isso daqui. Que nem eu tô entendendo direito o que está acontecendo. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar isso daqui. Que aí aqui vai ficar bom de fazer. A gente fazer analogia com aquele motor ali. Ó, lá a gente tem três bobinas, né? Essa aqui, três bobinas. A gente tem a bobina U, a bobina W, né? É U, V e W. U, V e W. Aí aqui tá o 1, V1, W1. E aqui embaixo é U2, V2 e W2, certo? Aqui, desse jeito que eu desenhei, elas estão organizadas, né? A parte de cima com a parte de baixo certinho. Aqui no programa tá aleatório, né? Assim, não aleatório, eles estão organizados de uma forma diferente, ao contrário, né? Em cima tá do U pro W, embaixo tá do V pro W. Tá ao contrário. Então, como é que vai fazer a ligação? Eu vou pegar as três, deixa eu colocar outra cor aqui. As três fases aqui, ó, vai vir aqui, igual a gente fez o outro. Só que eu vou pegar a fase da primeira aqui, ó, e vou interligar aqui, ó, na bobina 2. Aí a fase daqui do V1, eu vou ligar no W2. E a fase do W1, eu vou ligar lá no U2, certo?
Então é essa ligação que a gente vai fazer. Então, para anotar aqui, o que que a gente vai fazer? Vou ligar o um em V2, eu vou ligar V1 em W2 e W1 em V2, certo? Vocês compreenderam por que que a gente vai fazer isso? Né? Se a gente pegar essas bobinas do jeito que tá e organizar, torcer elas assim, organizar elas, elas vão ficar nessa configuração que está aqui, ó, tá? Oi. Esse, né? Eu percebi isso com esse motor agora. Deixa eu ver. Aqui, esse aqui tá igual, só que esse aqui é o da Harlander, né? Hum, esse aí acho que é só a anotação do programa mesmo. Mas aí a gente faz aqui desse jeito aqui, o desenho, que a gente consegue entender onde é que a gente vai ligar agora, ó. Então, ó, o um em V2, V1 em W2, W1 em W2. Vamos fazer essa ligação aqui. Vamos ver se vai dar certo. Aqui. Vamos ver se vai, né? Mas a gente ligar e não presta nada. Você tentou mexer com ele, ô Jander? No programa? Depois? Então, é só a anotação dele, né? Que tá mais ou menos. Não, isso não quer dizer que tá errado, não. Só anotação mesmo. Ah, então, vamos ver se vai dar certo aqui. Ó, o um em V2. V1 em W2. V1, colocar um pouco mais pra cima. Em W2. Esse trem aqui vai dar bagunça, esse trem. E W1 em V2. W1 em U2. E... aqui é U2, tá certo. Então, seria isso. Teoricamente seria isso. Vamos ver se vai rodar, né? Vamos pôr energia aqui nele pra ver. Aqui no, em cima aqui, ó, tem o mesmo jeito do programinha do celular. Ó, tem a fase separada, L, tem o neutro separado, proteção separado, né? Só que aí como a gente está usando um sistema trifásico, já vou pegar as três fases junto já, ó. Três fases, neutro e proteção, ó. Já tá tudo junto já. E o fio, e vou ligar aqui a ligação. Né? Não vou colocar a chave, não vou colocar o contator, não vou colocar nada. Só vou fazer a ligação mesmo. Ei, parece que não virou nada esse trem. Por que que não rodou? Vou pegar aqui o fio. Pode ser que aquela emenda ali não ficou muito legal. Vamos ver. Não, não é isso não. Tem uma coisa de errado aí. Tem uma coisa de errado que não tá legal. Só se.
Ah, deixa eu apagar tudo logo que começa outro. Vou fazer uma coisa aqui pra ver se vai dar certo. É, que tem como fazer, tem, que eu já fiz esse trem aqui já uma vez. Às vezes aqui ela vai ser ligada o seguinte. Vai ser ligada assim, ó. As letras na letra. Às vezes a disposição das bobinas já tá certa, né? Vamos ver. Pegar as fases. Tem. Já vou providenciar o zoom. Ah, tem alguma coisa nesse motor aqui que ele não tá dando certo. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer lá no outro programa, que no outro programa eu consegui fazer o fechamento dele em triângulo. No programinha do celular. Esse daqui eu tenho que ver como é que eu vou fazer nele. Mas aqui eu consegui fazer nesse aqui, ó. Esse aqui já é o programinha do celular. É... O motor. Aí é a mesma coisa. Ó, foi aqui, aqui e aqui, né? Que é a mesma coisa do Katsumu. É, só falta não dar certo aqui também. Hum, Ah, mas eu fiz esse trem. Rodar. É eternizado, mas ele não tá rodando. Eu tô achando que esse negócio é o jeito que a gente pôs mesmo. Hum, Deixa eu ver aqui. O um para V2, V1 para W2 e W1 para U2. Tá, mantém aqui do lado. W1 para V2, um para V2, V1 para W2 e W1 para U2. Não ligou também. Calma aí que vai dar certo. Eu tinha entendido que era assim, mas não tá funcionando. Deixa eu ver se desse jeito aqui funciona. É, Deixa eu ver como é que tá a transmissão aqui, se tá ok. Tá tendo perca. Bom, aqui parece que tá ok. Tá. Eu consegui entender o problema aqui. Tá vendo que já consegui o fechamento delta. Eu entendi aqui. Vou colocar aqui. Esse aqui você está conseguindo ver. De boa. Então vamos deixar esse daqui. Esse aqui foi o seguinte. O outro. Então vamos fazer no outro então. Sem problemas. Depois eu faço um vídeo sobre aquele lá. Só sobre aquele lá, né? E aí depois. É. Aí a gente só vê só sobre aquele.
Então aí, ó, o fechamento ficou o seguinte. O 1 em W2, V1 em U2, W1 em V2. Aqui eu tive um pouco de dificuldade para encontrar as ponteiras, né? Aonde é que eu ia ligar. Mas quando vocês vão fazer esse tipo de ligação em um motor, no motor vocês já vão ter a plaquinha explicando como é que vai fazer a ligação. Que é essa plaquinha aqui, ó, tá? Aqui tá explicando, ó, ligação em triângulo. Vocês vão juntar a ponta 1 e a 6, a ponta 2 e a 4, a ponta 3 e a 5, tá? Então, quando for fazer na prática mesmo, não vai ter essa dificuldade de procurar qual que é a ponta. O negócio é que é um programa, aí tem diferentes tipos de notação, né? Aí às vezes fica meio complicado de entender o que está acontecendo. Mas aí, no motor já vai vir escrito como é que vocês vão fazer, certo? Então vamos lá, vamos fazer agora o comando para a gente ligar essa partida em triângulo. Não vai ser muito mais difícil do que a outra. O comando é a mesma coisa, né? Vamos lá, eu vou apagar isso aqui tudo para a gente começar do zero. Ok. Então eu vou começar, vou colocar as três fases aqui para facilitar a minha vida futuramente. Vou colocar as três fases, ver se até isso. E vamos fazer o comando, tá? Comando, para quem viu o vídeo lá, viu como é, viu que é bem simplesinho, né? Então nós vamos fazer só um contato de selo e um botão de emergência para caso dê algum problema. Então vou começar com um botão fechado para fazer o botão de emergência. Colocar um disjuntor aqui para proteger tudo. Normalmente esses esquemas assim sempre tem um disjuntor antes que, né, liga tudo. Então vou colocar um disjuntor aqui antes de tudo para proteger todo o circuito de comandos, tá? Então, o disjuntor, botoeira fechada com trava, tá vendo? Tem o símbolo aqui, como ele é. Esse é o símbolo da botoeira com trava. Ele tem esse tipo um S aqui, ó, botoeira com trava. E aí, logo abaixo já vou colocar uma botoeira sem trava aberto. Essa daqui, botoeira sem trava aberta. Pá, colocar embaixo. E aí logo aqui já vou colocar no contato da contatura. Eu tava vendo aqui, ó, se a gente pegar esse contato aqui, ó, KM1, eu acho que depois não tem como adicionar outro de KM1. Não vai dar certo, não. Vai ter que ser aquele lá mesmo. Este. Que já tava KM1, né? Mas a gente pode pegar este K1. Aí a gente já sabe que tem que renomear ele para KM para dar certo de colocar ele é, da contatora, nos contatos da contatora, né? Do motor. Então já muda ele para KM já. Na hora de colocar ele aqui, pega a bobina de KM, já coloca aqui. Certo? Então o esquema ficaria assim. Ó, um disjuntor, a botoeira normal fechado, que é a botoeira de emergência, botão para ligar o motor, o selo, né? E a bobina. Então agora é só ligar. Vamos aqui ligar numa fase e interligar eles aqui. Aqui interliga aqui para fazer o selo e aqui manda para o neutro. Certo? Vamos testar para ver se está tudo certo. Liguei o disjuntor. Ó, quando liga o disjuntor já manda energia para baixo. Tem energia aqui nos contatos. Apertei no botão, o selo está funcionando, certo? Então quer dizer que nosso comando é isso aí, que já está funcionando. Eu vou só colocar uma luzinha aqui para indicar que ele está ligado, né? Vai ser um comando mais simples do que aquele do vídeo, né? O do vídeo tinha luz para indicar que estava energizado, luz para indicar botão de emergência. Isso aqui vai ter só a luz para indicar que ele que está em funcionamento. Desligou, apaga a luz, certo? Então vamos lá. Agora vamos fazer a parte é, de potência, né? Propriamente dita, a parte onde é que vai ter a energia do motor. Do mesmo modo, vou colocar um disjuntor para proteção, um disjuntor motor agora dessa vez, né? E
Deixa eu ver só uma coisa aqui se dá certo. F1. Eu sei que aqui tem como ter um contato do. Um contato do relé térmico. Eu falei sobre ele na aula, né? Só que a gente não estudou sobre ele, né? Deixa eu só ver se eu acho qual que é aqui. Não, esse não. Que aí eu já consigo mostrar como é que é o funcionamento do relé térmico. Eu acho que é isso aqui, ó. Que aí tem a mesma simbologia desse. Só que como que ele vai ser acionado? Ele tinha que ser acionado pelo, pelo relé térmico. Mas ele funciona o seguinte. Vamos supor que isso daqui seja o contato do relé térmico. Acho que eu não vou encontrar ele aqui. É, cadê? Onde é que eu achei ele? Aqui. O contato relé térmico, ele é um contato fechado. Vou fazer o seguinte. Vou colocar um contato aqui, ó. Fechado. De K1. Vou supor que esse daqui seja um contato do relé térmico, né? Eu falei para vocês que o acionamento dele era igual ao acionamento da contatura, que era por indução magnética, né? Então, o contato dele vai ficar aqui, ó, junto com o botão de emergência, tá? Porque qual que é a função do relé térmico? É desligar o circuito igual o botão de emergência. E esse contato aqui, ele pode ser o contato do relé térmico ou o contato do relé falta de fase. Ele vai fazer essa mesma função aqui. Quando tiver alguma coisa de errado, ele vai desligar o circuito. Então ele vai ficar aqui, ó, junto com o botão de emergência. Tá vendo? Ó, fechado e fechado. Esse contato. Oi, sim. Aí. Esse contato aqui do relé térmico, ele fica lá no disjuntor. É, disjuntor no relé térmico, né? Que fica abaixo da contatura. Deixa eu mostrar a fotinha aqui pra vocês. Na fotinha dá pra ver certinho. Os contatos que eu tô falando. Ele fica aqui, ó. Esse aqui é o relé térmico, ó. Aí, aqui, ó, tá vendo que tem aqui, ó, NO 9897, quer dizer que isso aqui é um contato normal aberto. E aqui, ó, NC 9695, quer dizer que é um contato normal fechado aqui, ó. Então é esse contato aqui que eu tô simbolizando lá, tá? Eu não encontrei como simbolizar o contato do relé térmico propriamente dito, né? Aí eu vou fazer uma gambiarra para mostrar como é que ele funciona, só para a gente ter uma ideia, ok? Então o contato. Uhum. Leva na próxima. Senão você tem que mostrar mesmo. Então aí é esse contato aqui que eu tô demonstrando lá. Tá vendo? Então aqui, ó, essa parte de cima aqui, ela vai ser conectada na saída da contatora. Contatora, cadê ela? Aqui, ó, vai ser conectada embaixo aqui, ó, nesses três pinos de baixo. E aí a corrente vai passar toda por ele. Na hora que ele vê que tem alguma coisa de errado, sobretensão, que ele é um relé térmico, né? Na hora que ele vê que ele tem uma sobretensão, sobrecarga de corrente, quer dizer que ele vai esquentar, né? E aí quando ele esquenta, ele vai comutar esses contatos. O contato que é normal aberto, ele vai fechar, e o contato que é normal fechado, ele vai abrir, tá? Então aí cabe quem está fazendo o comando ver como é que vai usar esses contatos, né? Eu mesmo, quando vou fazer esse comando, e quando eu pesquisei também para aprender sobre isso, normalmente uso só o contato normal fechado, não uso o contato normal aberto. Às vezes o contato normal aberto usa para mostrar que o circuito está parado por conta do relé térmico, né? Isso é interessante. Que aí na hora que ele acionar, ele vai fechar esse contato. Aí você coloca uma luz lá para simbolizar que o sistema está parado porque o relé térmico está acionado, né? Então fica mais fácil de descobrir o problema. Pode ser uma utilidade para esse contato aqui. E o contato normal fechado ele vai simplesmente abrir totalmente o circuito para não deixar passar mais corrente. Então por isso que ele fica aqui, ó.
certo? Porque quando o circuito tá em funcionamento, aqui ó, vou ligar ele, ele está em funcionamento, qualquer coisa que abrir aqui para cima, ou essa chave, ou o contato, ou o disjuntor, ele vai desligar a contatora. E o objetivo, quando der algum problema, é desligar a contatora. Então, ó, desliguei o disjuntor, desligou tudo, né? Para não dar problema. Então, eu vou simbolizar o relé térmico com isso daqui, ok? É, vamos fazer melhor. Vamos colocar mais um aqui para a gente simbolizar o relé falta de fase também. É a mesma coisa. O relé falta de fase vai ser o mesmo sentido. Eu vou colocar ele como contatora também, porque, né, não tem eles aqui para simbolizar. Só que eu tenho que colocar outro nome nele. Tem que colocar ele como K2, por exemplo. Certo? Então, ó, o que que a gente está fazendo? Tem o disjuntor. Aí aqui embaixo, esse daqui é simbolização do relé falta de fase. Esse aqui, simbolização do relé térmico. E esse aqui é um botão de emergência, tá? O relé térmico, do mesmo jeito do falta de fase, tem um lugar lá, botão normal fechado, para colocar ele aqui, tá? Então isso assim vai ser, como é que fala? Dispositivos separados. Um vai estar de um lado, outro vai estar do outro. Aí você vai ter que pegar um fio, ir lá de um lado e ligar no outro, do outro e ligar no outro, certo? Mas aí esses quadros que tem para fazer comando, normalmente eles têm bastante espaço para fazer isso. Vamos lá. Então agora vamos fazer a ligação do comando aqui, né? Onde é que a gente vai ligar o motor já. É, vamos colocar aqui, três fases. Vou colocar esse aqui que fica mais bonitinho. Eu tava pensando de usar ali, mas é outro disjuntor. É esse aqui. Não, esse aqui não. Esse. Que já tem o térmico junto. E liga aqui. Estão conseguindo ver direitinho aí? Se tiver alguma coisa, vocês falem aí que nós dá um jeito. É, disjuntor. E agora vamos colocar os contatos da contatora, que são os contatos principais, né? Aqui. E faz a ligação para baixo. Fez a ligação, agora eu vou pegar e colocar o motor embaixo aqui para fazer a ligação dele. Esse daqui, certo? Então, ó, fase aqui, fase embaixo. E aí embaixo eu vou fazer a ligação das pontas para baixo, né? Daqui para cá, daqui para cá. Vou colocar assim para ficar mais fácil de ver. E desse para esse, certo? Aí agora aqui eu vou fazer uma é literalmente uma gambiarra mesmo, para a gente simbolizar esses relés aqui e o atuamento deles, né? Então eu vou fazer botoeiras, vou pegar uma botoeira travante, para ficar melhor de demonstrar. Uma botoeira travante aqui e outra botoeira travante aqui, né? E vou ligar elas cada uma numa fase separada aqui, certo? Aí na parte de baixo delas eu vou ligar as bobinas desses contatos aqui. Um é K1 e o outro é K2. Não sei se vocês tiveram a curiosidade de ver o funcionamento aqui no programa, mas se vocês colocar duas fases na bobina, ela também funciona. Vê? Como se eu fosse colocar ela aqui, ó, ligada junto com essa fase daqui. Na hora que eu ligo, ela aciona. Então é como se a bobina funcionasse em 380 volts no programa. É só curiosidade, né? Porque pode existir bobinas em alguns lugares que vocês forem usar que vai usar duas fases nela. Por exemplo, a bobina 220, que é num tensão 127, né? Que pode acontecer. Que é o esquema aqui. Essa ligação aqui é para tensão 220. Tensão 220 entre fases, né? Então imagina que você tem a tensão 220 entre fases.
E aí você vai fazer ligação, tudo, vem tudo 220 para você ligar. Motor 220, contator 220, né? Então aí você tem que dar um jeito de ligar essa contatora. E aí se você tiver tensão de fase 127, você liga duas fases na contatora, que aí ela liga 220, certo? Então, aqui eu só fiz uns contatos aqui para simular, né? Fazer uma simulação de um relé térmico e de um relé falta de fase, tá? Então vamos ligar. Dá o play, ligou o disjuntor. Ó, como todos os contatos aqui são fechados. Oi, tá. Deixa eu pensar aqui. Não, vai ser mais ou menos isso agora. Eu acho que eu vou conseguir fazer. É, o que o Jandet tá falando? Vamos imaginar que esse esquema aqui todo tá ligando um motor qualquer. Vamos pensar no motor de bomba de água, né? Que tá puxando a água de uma cisterna. Ou uma bomba de. Como é que fala? O professor falou hoje. Uma bomba de ladrão de rejeito. De represa, né? Tá jogando coisa fora, né? Rejeitando. E aí, o que que acontece? O ladrão da caixa d'água é quando ele enche e derrama, né? Só que aí ele derrama naturalmente, né? Aqui seria tá pegando esse motor aqui, ó, esse M3 é como se fosse um motor de bomba de água. E tá puxando a água. Pensa no motor de uma cisterna, certo? Vai ficar mais fácil de pensar, né? Aí esse motor aqui pode ser o motor da bomba, aquele motor que fica externo, e na ideia é só o cano lá pra dentro. Aí ele puxa a água e manda a água pra cima. Ou pode ser a bomba Nauge, que é a bomba que já fica lá dentro do poço, no poço artesiano, aquelas bombas compridas. Tudo é motor, tudo funciona desse mesmo jeito. Horinha, tô terminando aqui. Horinha. Aí, pera aí rapidinho, pera aí, já vou. Aí, tá puxando a água, né? Vamos ligar aqui, e aí tem um botão de partida, liguei. Então o motor deu a partida em triângulo, que já tá o desenho aqui, e sentido anti-horário, né? Já vamos ficar atento no sentido. E aí vamos supor o motor está funcionando lá e aí acontece uma sobrecarga. Sei lá, o motor trava, entra sujeira dentro do motor e ele trava. E quando ele trava, ele vai ficar forçando para tentar rodar. E aí esse forçado ele vai subir a corrente. Quando ele sobe a corrente, ele vai esquentar o relé térmico aqui, por exemplo. Na hora que ele sobe o relé térmico vai atuar. E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai ligar a bobina dele, que vai ser simbolizado por esse S3 aqui, ó. Aí na hora que ele esquenta, ele liga a bobina. Pum. Na hora que ele liga a bobina, o que acontece? O contato aqui, ó. Ele abre. Na hora que ele abre, ele já desliga o circuito inteiro, certo? E aí ele só vai voltar a funcionar quando a bobina dele for desligada, desacionada, né, no caso. Então, ligou, ele abre o contato aqui e desliga o circuito todo. Não vai funcionar mais nada. Então, esse funcionamento é o jeito que funciona o relé térmico. Isso aqui de verdade, por exemplo, nas indústrias, onde é que a Elane trabalha, que ela até mostrou lá que estava fazendo a partida do motor, existe a empregação desses relé térmicos, tá? Já uma vez eu fui fazer uma prova do Senai e era obrigatório a gente colocar a aplicação do relé térmico. Depois eu vou pegar um vídeo que eu vi do cara fazendo a montagem de uma partida de motor com relé térmico. Aí eu vou mandar lá no grupo lá pra vocês verem. Vocês vão entender como é que é feita a ligação da prática de verdade. Que o fio vai lá e o outro volta, né? É um monte de. Assim, fica um maranhado de fio mesmo. Tem que entender o que está acontecendo. Então vamos supor que o motor volta a funcionar, liguei de novo. E aí quando acontece é, queda de fase, sei lá, às vezes acontece algum problema aqui na linha e uma fase rompe, por exemplo, né?
Pode acontecer de dar algum problema do tipo, da fase romper lá, e aí não tem mais energia, tem energia só em duas fases. E o motor ele vai funcionar com duas fases, só que sobrecarregado, né? E ele vai, o que acontecer? Ele vai tentar compensar a falta de uma fase nas outras, e aí ele vai fazer muito mais força. Isso quer dizer que a corrente dele vai subir muito. E quando a corrente sobe muito, ele tende a esquentar, né? E aí ele esquenta e pode acontecer aqueles mesmos problemas que a gente falou do relé térmico. Ele vai derreter o filamento, fechar curto na bobina, né? Então aí esse relé falta de fase, ele vai entrar em ação agora. Daí na hora que ele vê que está faltando alguma fase, ele vai pegar e acionar a bobina dele. E da mesma forma do relé térmico, ele vai abrir o contato aqui que está em série, desligando o circuito todo. Então ele não vai deixar o circuito ficar funcionando, faltando uma fase ou com tensão de fase diferente, muito diferente. Porque o funcionamento dele não é somente ver se tá todas as fases, as três fases chegando certinho. Ele vê se tem as três fases e mede a tensão entre elas. Se ele vê que a tensão entre elas está muito diferente, por exemplo, de uma fase um para a fase 8, 380 e da 2 para 3 está 300, por exemplo. Então quer dizer que uma dessas, que é a fase 3, uma das não, a fase 3 está com problema, né? Se entre a fase 1 e a 2 está 380 e a 2 e a 3 deu 300, quer dizer que a fase 3 está com problema. Ela está chegando menos tensão do que deveria chegar. E aí, nesse caso, ele desliga também. E lá no próprio relé térmico, aqui tem a fotinha. No próprio relé térmico tem como você fazer essa regulagem, que ele tem essa chavinha aqui, ó, aqui no meio. Aí você faz essa regulagem da porcentagem que tolerância que ele vai ter, né? É como se fosse a sensibilidade dele. Você quer que ele uma pequena variação entre as fases, ele vai desarmar ou uma variação grande, né? Então aí você tem que ver de acordo com a sua rede como é que ela funciona, como é que você vai configurar ele para funcionar. E aí isso pode variar de relé para outro relé, tá? Eu já vi relé que só vai desligar se tiver faltando uma fase. Já tem outros relé que tem essa função de ver entre as fases se tá tudo certo ou não. E aí o esquema de ligação dele, como é que você vai ligar ele, é de acordo com cada modelo, tá? Aí você tem que ver no modelo como que onde é que é o contato normal fechado dele. Aqui em cima aqui, ó, tem o símbolozinho aqui, ó, daquela chave comutadora, né? Então aí a gente tem que identificar do lado dele aqui, deve ter algum adesivo que está mostrando é, qual o contato que é. Por exemplo, 16 e 18 é o fechado, né? E aí a gente faz a ligação do jeito que a gente precisa, certo? E deixa eu ver, ela é a termo que a gente está acabando de fazer. Alguma dúvida de como é que é feita essa ligação, esses esquemas de proteção? Tudo certo? É tranquilo, né? O funcionamento deles. É bem tranquilo. Então, deixa eu ver se tá faltando alguma coisa a gente falar sobre isso daqui. Eu vou, eu vou fazer o seguinte. Eu queria fazer a partida estrela triângulo, mas esse daqui ó não faz porque precisa desses contatos aqui, ó. Uai, mas certo não vai funcionar, né? Precisava desses contatos aqui. E eu vou ver como é que eu faço ela no CAD Simu. E aí depois eu vou gravar o vídeo falando dela. E aí eu pego e coloco lá no grupo pra vocês verem. A partida Estrela Triângulo é a seguinte, ela é uma das partidas mais, eu considero mais complexa, né? Mas não é tão assim. Cadê o trem datasheet aqui? Não é tão complexo assim. Ó, ela vai partir em como é que é? Partida Estrela Triângulo. Ela vai partir em estrela, depois mudar para triângulo. É isso que vai acontecer. Ou ela vai partir em triângulo
e muda para estrela. Para que que acontece isso? Ela vai partir numa tensão menor. Quando eu fiz era assim, né? A gente parte numa tensão menor para depois ele partir para tensão maior. Então ele parte em 220. Para quê? Para ele ter uma rotação menor, para ele rodar mais devagarzinho, para ele embalar. Só para isso. Ele vai começar mais devagarzinho para ele embalar. Por quê? Porque quando ele dá a partida, a corrente dele tende a subir lá em cima, né? Quando ele tenta colocar a força máxima de uma vez para rodar. Então o que que essa partida faz? Ela começa devagar, para a corrente dele não subir tanto, para ele ir embalando aos poucos. Vai embalando, embalando, embalando. Aí na hora que ele tá embalado, ele pega e troca para outra tensão maior, que é a partida de 380. Aí ele pega e troca, automático. E você só aperta só um botão e já faz isso tudo. Então, preciso de ter um temporizador para fazer essa troca, essa comutação da estrela para triângulo. Ele vai usar três contaturas. E aí, assim, depois eu vou fazer como é que a gente vai fazer. Eu vou fazer lá no vídeo, gravar e mandar para vocês, tá? Então aí isso é um tipo de partida que usa já para diminuir a corrente de partida do motor. E aí tem outras partidas que usa isso. Tem partida com chama soft starter, tem partida com inversor de frequência, que eu acho que é o mais utilizado, né? É, que são sistemas mais novos, soft starter e inversor de frequência, coisa mais nova. Isso daqui de partida com os contadores são coisa que é mais antiga, né? Então eu acho, né? Não sei, não trabalho assim, nunca trabalho nessas empresas para ver direitinho, mas eu acredito que são as partidas que vão ser mais empregadas do que a estrela triângulo. Porque, ó, a estrela triângulo você vai ter que usar três contadores, tem botoeira, tem um monte de coisa para dar problema ali, né? Aí quando você parte com inversor de frequência, ele já é só uma coisa só para dar problema, é menos coisa, né? O inversor de frequência ele é o seguinte, para quem não conhece, nunca viu falar. Ele é um equipamento que consegue alterar a frequência da rede. A frequência que a gente tem aqui no nosso estado é 60 Hz, né? O que quer dizer? Que a tensão ela vai alternar entre mais 220 e menos 220, mais 220, menos 220. Ele vai fazer essa alternância 60 vezes por segundo, né? Então ele vai no máximo tensão e no mínimo de tensão, no máximo e no mínimo, sem parar, 60 vezes por segundo. E aí o motor ele funciona com essa frequência. A velocidade nominal dele está atrelado a essa frequência. E aí quando a gente coloca uma frequência maior, por exemplo, 120 Hz, aí ele vai rodar mais rápido, ele vai funcionar mais rápido. Se eu não me engano, não é todo tipo de motor que tem como fazer isso. É esse motor aqui, ó. Esse nome, Darlander. Se eu não estiver errado, é bem isso aqui. Esse motor aqui, ó, Darlander, é o nome dele. Que consegue fazer esse tipo de coisa de alterar a velocidade dele. Ah, o vídeo tá ao contrário aí na tela? Tá aí. Aqui no, tá mostrando ao contrário. Tá, e aí esse tipo de motor que consegue fazer essa alteração de acordo com a frequência. Então, assim, são tecnologia mais nova, né? Para evitar esse tipo de muito de contatora, coisa que pode dar problema sem necessidade, ok? Então, vou fazer o seguinte: eu vou gravar, depois vou mandar essa semana, o vídeo falando sobre a partida Estrela Triângulo, para vocês verem como que é a partida Estrela Triângulo. Aí eu faço no CAD Simu, porque vai precisar daqui dos componentes que não tem aqui nesse programa. Que esse daqui precisa pagar para liberar. Aí no CAD Simu já vai ser gratuito. E aí, se vocês quiserem simular nesse programa, no celular, se vocês não tiverem computador para fazer no CAD Simu, a simbologia é a mesma, né? Então fica facinho de fazer, não vai ter problema. Vocês fazem tranquilo, tranquilo. Alguma dúvida sobre o que foi falado até agora, até aqui? Isso é uma boa, né?
Aí se quiser pode ser. Tá bom. Não estou fazendo apologia à pirataria, tá? Então tá. É por um bem maior. Então tá. Na próxima aula, terminar um pouco mais cedo, que hoje era só mais pra gente tirar um pouco de dúvida e passar sobre essa partida aqui. É, a próxima aula eu tô com o pensamento da gente começar o próximo conteúdo. Eu não tenho certeza, mas acho que o próximo conteúdo a gente vai falar sobre energia solar, energia fotovoltaica. Aí eu vou explicar como é que funciona, como é que é feita as ligações dos painéis, inversor de frequência, o que que ele faz, esse tipo de coisa, tá? Que é mais pra gente ter. Também gosto. Mas pra gente ter uma noção, né? Porque assim, eu não temos placa solar, não temos inversor de frequência, né? E assim, eu tava querendo comprar um esqueminha desse, pelo menos só pra gente fazer umas aulinhas, né? Só que é caro demais. É tipo R$ 5.000 pra cima um simplesinho de uma placa e um inversor de frequência. Aí eu não consegui. Mas a gente consegue fazer simulação, assim. E aí, mostrando o vídeo, né? A gente vê o pessoal montando, a gente vê como é que liga. E aí, até lembrei agora, eu conheci um cara de uma empresa de energia solar, da empresa Inovatis. Eu conversei com ele e aí talvez ele consiga fazer uma visita técnica pra gente, né? Ele fez uma visita técnica do curso que eu fiz, aí eu vou conversar com ele. Às vezes ele libera lá pra fazer a visita técnica. Eu acho que vocês vão gostar. Lá é uma subestação, né? Usina de geração. Tudo eles chama de usina, né? Pode ser pouquinhas placas chama de usina. Só que lá era muita. Lá é o maior usina que você pode ter na sua casa. Né? Tem um limite. Lá é o maior. Aí eles não tem casa, só tem um terreno e só placa solar para todo lado assim. E aí essa energia eles pegam e vendem para pro Tosta. Olha você vê que legal. Então assim, eles é uma empresa de energia solar que instala energia solar. Aí eles têm uma usina deles mesmo para produzir energia para eles vender para outras empresas, né? Então é uma coisa muito top. E lá é muito bom de ver porque é muito grande, é muita coisa, é muita energia que passa lá. Eles têm um inversor de frequência enorme, assim, a coisa enorme de grande. Então, aí eu vou ver com ele. Se ele aceitar, né? Aí a gente marca o dia de lá. Hoje a gente vai no final de semana, vai lá e dá uma assuntada lá nas placas dele e vê. Que a gente precisa ter um contato na prática, né, para ver como é que funciona. Então aí eu já acredito que já vai ser sobre energia solar. Aí como a gente já tem base de instalação predial, tem base de eletricidade básica, vocês vão conseguir entender como é que funciona a energia solar, ok? Do mais, é isso aí. Se tiver alguma coisa, alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, a hora é agora. Sugestão, para falar? Não, né? O Cadecimu ele é. Assim, eu tava vendo aqui, olha, aqui nesse motor aqui, ó. Tá a mesma coisa do Cadecimu. Eu pensava que tava ao contrário, mas não tá não, ó. O 1V1W1. É aqui no Cadecimu é a mesma coisa, ó. O 1V1W1. É W2 e o 2V2, ó. Cadê? Ah, tá. Então, ali é um L2 e neutro. Aí tem ele para maior, né? Com proteção. P é proteção. Proteção é terra, terramento. P. Não, isso aqui como é que fala? Você só tá com terra junto. Não faz diferença, não. É a mesma coisa desse daqui, ó. Você pode até substituir. Esse tipo, tira esse e põe esse no lugar, ó. É a mesma coisa. Mesma coisa. Só que aí a proteção aqui é o terra, né? Que seria o que você liga ali nesse PEC do motor, ó. Entendeu?
Eu vou fazer um videozinho falando sobre ele depois. Aí você dá uma olhada, eu acho que vai te ajudar a fazer esse negócio. É, vou deixar no canal lá. Aí eu acho que te ajuda. E a aula de hoje, que a gente tá falando aqui, vou deixar gravada, aí eu mando lá também, no grupo. Quem não conseguiu participar, e aí depois consegue ver. Aí, ó, tá vendo? Ó? É a mesma coisa do outro, ó, o esquema de ligação. Tá vendo que agora funcionou? É o mesmo jeito do, do celular. Mesmo esquema. Aí, tá rodando. Tá o play já. Aí, tá vendo a sentido de rotação do motor? Ah, aqui a cor não muda nada, fica a mesma coisa. Ó, só o motor. É, só o motor que fica meio cinza, tá vendo? Ó, aqui tá sem nada, aqui eu consigo mexer nele. Ó. Aí na hora que eu dou o play, ele só fica cinza aí, mas eu não consigo mexer mais. Ó, conseguiu ver? Vendo lá. Aí, ó, ele tá rodando. Quando eu paro, tá vendo? Não aparece nada, não aparece sentido de rotação, não aparece cor, nada, não aparece nenhuma cor. E na hora que dá o play, ele aparece, certo? Então aí eu faço o videozinho lá e eu acho que vai te ajudar. Aí eu vou fazer estrela triângulo nesse programa. E aí fica completo as três partidas principais que faz com o contator. Que é a partida direta, direta com reversão, é, triângulo e a estrela triângulo. Falando nisso, vocês conseguiram compreender lá a partida direta com reversão? O intertravamento, como é que ele funciona, por que que tem que ter? Bom, se vocês estão em silêncio, eu vou entender que vocês entenderam. Então, beleza. Oi? Os dois falou junto, eu não entendi nenhum dos dois. Na hora de fazer é diferente mesmo. Tá meio complicado. As partidas, assim, tem que fazer mesmo, pra pegar. Sem entender o que que acontece de fato, né? Mas aí, você leva lá pra nós, os negócios que você tem, ele funciona? Certo. Então tá. Aí, se eles estiver funcionando, a gente faz uma ligação deles lá. A gente liga eles lá e vê se eles funcionam. Funcionamento do selo. Hum, eu acho que lá na praça tem como a gente pegar um 380 lá do quadro lá. Qualquer coisa a gente monta uma mesa lá de fora, tira do quadro lá e. É, vamos ver. Ó. Ah, falando nisso, você conseguiu ver lá? De fazer a visita lá no hotel? Vê lá. Se a gente conseguir mais de uma visita, é bom. Tá. Se eu mandar no grupo, agora tem poucas pessoas aqui, né? Mas eu mando no grupo um dia que a gente consegue ir lá. Então fechou então. Deixa eu só colocar os nomes aqui das pessoas que estão presentes, aí a gente já termina. Tem que colocar, né? O povo tá aí assistindo aí, tem que ter presença, né?
Hoje é dia 27. Dia 22 a gente fez só o vídeo, né? Então, a Adriele tá assistindo. Alexandre não tá. Cíntia da Silva tá. Danilo não tá. Eduardo não tá. Elane não tá. Elber. Elber não tá. Elter está. Fábio Caetano não. Giandro não. Gustavo não. Hermiron. Cadê? Não. Ele falou que ia entrar. Igor tá aí. Pois é, aí. Ele falou pra ele que mandou mensagem falando que ia entrar. É, eu vou mandar o vídeo lá no grupo. É, depois eu vou mandar. Eu gravei esse vídeo e vou mandar ele lá. É, então, beleza. É isso aí. É, obrigado por vocês terem entrado aí. E vamos ficando por aí. Pois, eu peguei pelos nomes aqui que tava aqui na tela. Ah, como é que é seu nome? Leomar. Ah, então. Acho que eu não pus não. Leomar. Pior que eu não tinha colocado nisso, não. Pronto. Então fechou. Falou, até a próxima. Boa noite. Tchau.